Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 5 de março de 2009, é uma quinta-feira, dia 5 de março de 2009, é uma quinta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo, a partir do versículo 1. O tema da nossa mensagem é Apocalipse e o título Estudo do Apocalipse, parte 3. Tema é Apocalipse, capítulo 2, né, na evidência, e o título Estudo do Apocalipse, parte 3, e diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Nesta manhã nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso estudo da palavra de Deus, aqui do Apocalipse. E no capítulo 2, você tem o início da fase direcionada às igrejas. Vamos recapitular. Nós estudamos o capítulo 1. No capítulo 1, Jesus ressurreto aparece a João, ali com aquela forma totalmente transformada, e dá a João a missão, que era de enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A Ásia é chamada Ásia Menor, uma região ali da antiguidade, entre os 3 continentes mais antigos, que era a África, a Ásia e a Europa. E João, preso na ilha de Patmos, que era uma ilha na região próxima a Éfeso, inclusive ali próximo a Atenas, que é a Grécia, no mar Egeu, uma ilha rochosa, ele cumpria a pena por ser cristão, por ser considerado inimigo do Império Romano, durante o Império de Domiciano, durante o Império Domiciano. E ali João recebe aquela revelação, e João recebe de Cristo, de Jesus Cristo, essa missão de transmitir esta visão, esta revelação, para as 7 igrejas da Ásia, que na verdade simbolizam a totalidade da igreja de Cristo, simboliza também você e eu como pessoa nesta manhã. Mas ali no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, João tem a primeira visão da primeira carta. E nessa primeira visão da primeira carta, você conferiu comigo, ele diz para João, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, ao dirigente da igreja, ao pastor ou bispo ou presbítero, porque a mesma palavra tem o mesmo sentido para a época. Então, dirige a ele, ao líder, aquilo que eu vou te mandar. Mas antes de transferir, ele se apresenta, querido. Ele se apresenta dizendo assim, isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão direita, as 7 estrelas, quer dizer, ele tem controle sobre os 7 pastores das 7 igrejas, que na verdade é a totalidade da igreja. E diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais, você deve lembrar, quer dizer as 7 igrejas. Cada igreja é simbolizada por um castiçal, porque o castiçal na antiguidade era ele que mantinha o local, o ambiente com a luminosidade. Castiçal fazia a luz, trazia a luz. E a luz era alimentada pelo azeite. O azeite mantinha a luz acesa. Por isso que diz que os 7 castiçais estavam ali, ou seja, os 7 castiçais, as 7 igrejas que possuem azeite, que é o Espírito Santo, para que estejam acesas, para que estejam dando a luz, porque nós somos a luz do mundo. E castiçais de ouro, porque estes castiçais devem manifestar a glória de Deus na terra, ou seja, a igreja é uma manifestação na terra daquilo que existe nos céus. De uma forma geral, Jesus está se apresentando como aquele que é o Senhor da igreja, que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus é o cabeça do corpo da igreja. É ele que está totalmente liderando nesse exato momento, porque quando nós lemos essa palavra, ela foi escrita no passado para a igreja de Éfeso.
Mas a igreja de Éfeso era uma das 7 igrejas que compunham aquela época, mas que simbolizam hoje a totalidade da igreja de Cristo e em particular você também. A partir desse momento você entenda, cada palavra pregada aqui simboliza uma palavra direcionada não somente à igreja como corpo de Cristo, mas também a cada um de nós individualmente como igrejas, porque todos nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e assim como no passado, nós devemos também ter a mesma visão. Se o castiçal era justamente para colocar o azeite e manter o fogo aceso, da mesma forma, você nesta manhã deve ser um castiçal de ouro, deve ser uma igreja que tenha o azeite do Espírito Santo, para que tenha o fogo aceso, e esse fogo aceso manifestará para o mundo que você é diferente, porque na verdade você é um castiçal de ouro que possui um azeite que mantém uma chama acesa para manifestar a glória de Deus, porque nós devemos ser castiçais de ouro, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Portanto, nessa manhã, a igreja de Éfeso é a primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse, que na verdade é dirigida a você também, porque Deus quer transmitir para você grandes verdades nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. O tema é Apocalipse, capítulo 2, propriamente. E o título, Estudo do Apocalipse, parte 3. E nesta manhã nós estamos aqui falando de Éfeso. E Éfeso foi uma cidade criada pelos gregos, isso mesmo. Os gregos, lá eles cultuavam a chamada deusa Diana dos Efésios, também chamada de Ártemis. Você chama Ártemis ou Diana, é a mesma coisa. Cidade portuária rica, e ali estava uma igreja. E essa igreja, a princípio, fundada pelo apóstolo Paulo. A maior parte dessas igrejas da Ásia, todas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, que foi o grande pregador, o grande evangelista do início da igreja. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, no versículo 2 e 3, nos versículos 2 e 3, nós temos o seguinte: a igreja de Éfeso, ela recebe o elogio de Jesus. Essa sequência que nós faremos nos próximos dias das igrejas, você vai verificar. As igrejas recebiam elogios, mas também recebiam repreensão de Jesus. Aqui começa Éfeso recebendo um elogio no versículo 2. Diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Veja bem, em primeiro lugar, Éfeso, a igreja de Éfeso, recebe um grande elogio de Jesus. Como nesta manhã você também recebe elogio de Jesus quando você faz aquilo que ele manda, querido. Por isso que crente tem que ser, como diz aí na gíria, antenado, ligado. Tem que estar percebendo as coisas, porque você vai, à medida que vai caminhando no evangelho, você tem que estar aprendendo para não ser enganado. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Quer dizer, ele sabia tudo o que aqueles crentes faziam que era positivo. O teu trabalho e a tua paciência. Olha, irmão, nessa manhã Deus também conhece a tua obra, o teu trabalho e a tua paciência. E diz assim, que não pode sofrer os maus. Quem são os maus, querido? Quem são os maus? Os maus aqui não são os maus de fora da igreja, não. São os maus que estão dentro da igreja. Porque dentro da igreja você tem várias classes de pessoas. Você tem um grupo fiel, você tem um grupo infiel, e você ainda tem um joio misturado com o trigo. Então, quando fala que ele não pode suportar os maus, quer dizer que essa igreja não conseguia suportar os maus, os fraudulentos, os falsos, aqueles que são falsos obreiros ou maus obreiros, porque tem um mau obreiro que é aquele que não valoriza o que Deus colocou, e ele passa a ser vaso de desonra. E tem o bom obreiro, e tem aquele que é o mau mesmo, perverso, que é o lobo com pele de ovelha infiltrado. Veja que aqui diz, ó, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Por que isso, querido? Desde o início da igreja, sempre existiram os falsos apóstolos, os falsos mestres,
Paulo advertiu, Pedro advertiu, Jesus advertiu, o próprio João nas suas cartas advertiu também. E hoje não é diferente. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que não param para entender isso. Os falsos apóstolos existem, os falsos pregadores, aqueles que fazem a obra de Deus por ganância, para mentir e fraudar, e a pessoa não entende, mas Éfeso não. Eles ouviam, eles olhavam e percebiam, e diz, e tu os achastes mentirosos. Querido, nessa manhã bote isso na tua cabeça. Se o Espírito Santo te mostra, é porque ele quer tirar você dessa armadilha. Mas tem muita gente que está vendo, ou não quer ver, ou não busca discernimento para entender. A falsidade existe, os mentirosos existem, e você deve achar mentiroso se você sabe. E diz mais, e sofreste, e tens paciência, quer dizer, aquele que quer pregar o verdadeiro evangelho, ele tem dificuldade. Ele vai ter uma resistência enorme, e por isso deve haver paciência. E trabalhaste pelo meu nome. Quem trabalha pelo nome de Jesus, esse é elogiado. Se nesta manhã você é um homem ou uma mulher de paciência, de trabalho, mas o verdadeiro trabalho, porque tem muita gente investindo, acham que estão agradando e não estão não. E não te cansaste, meu amado e minha amada. Deus te manda um recado. Assim como Éfeso tinha uma igreja, que era uma igreja que Deus estava se agradando, que Jesus estava elogiando. Nesta manhã, se você também guarda a paciência, se você também não pode suportar os maus, Deus vai te elogiar nesse momento. E Ele diz para você, não te canse, porque no momento certo virá a sua recompensa. Tema Apocalipse 2, título Estudo do Apocalipse, parte 3. Em segundo lugar, aí vem a parte ruim. Éfeso recebe a repreensão de Jesus. Olha, por um lado era muito bom, por outro lado descia nas pesquisas do Ibope. No versículo 4 em diante, aí Jesus vai puxar a orelha, vai chamar ali na unha. Olha só no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O problema de Éfeso era que não tinha mais o amor inicial. Não tinha mais o fervor inicial, e isso acontece muitas vezes no nosso meio. A pessoa no início tem uma força, ela tem um desenvolvimento, mas depois ela vai caindo, ela vai perdendo aquele primeiro amor. E você sabe por que vai perdendo o amor? Sabe por quê? Porque vai multiplicando a iniquidade. Porque se você voltar no versículo anterior, os mentirosos no nosso meio, os falsos no nosso meio, aqueles que vão tirando a tua alegria, você desanima. Por que eu vou fazer a obra se eu faço o certo e o que faz o errado é que está se dando bem, não é isso? Porque na verdade você tem que entender isso. Você não pode deixar o seu fervor, porque ele diz assim, lembra-te, pois de onde caíste, ou seja, aonde você deixou de fazer e você caiu, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha só, meu irmão, nessa manhã, volte ao que você era antes, volte ao seu fervor do passado. Satanás, ele quer travar você, mas você tem que ter energia para Jesus, você tem que ter energia para a pregação, para você fazer aquilo que Deus te mandou, porque aqui ele diz, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que ele estava dizendo? Que se aquela igreja não voltasse ao primeiro amor, ainda que tivesse obras boas, ele deixaria de andar no meio dos castiçais. Isso que é do castiçal, isso quer dizer, tirar o castiçal, ele ia tirar aquela igreja, ele ia tirar a sua presença, e não existe coisa pior, quando Jesus, ele sai de você e deixa você quebrar a cara. Quando o crente não se arrepende, quando o crente não dar ouvidos a Jesus, Jesus deixa ele ir e entrar pelo cano, porque o próprio Jesus, ele te alerta nessa manhã, para você se arrepender e você voltar às primeiras obras. Mas tinha coisas boas naquela igreja. No versículo 6 ele diz, tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Querido, os nicolaítas eram um grupo, fazia parte de um grupo, eram pessoas
lideradas por um homem chamado Nicolau, e esse Nicolau criou uma baita de uma heresia no meio da igreja, e existe até hoje. Sabe o que esses daqui faziam? Eles viviam no meio da igreja, e você volta a falar dos falsos mestres e falsos apóstolos que estão no versículo 2, e eles exploravam o povo de Deus. Eles estavam no meio do povo de Deus para justamente arrancar a gordura da ovelha e a lã da ovelha. Querido, toma cuidado, hoje é a mesma coisa. A pessoa não lê a Bíblia e não entende, cai nas mãos desses caras. E eles estão, como estiveram no passado, vão estar até hoje, explorando o povo de Deus, arrancando do povo de Deus, como diz lá em Ezequiel, mas não sendo como é o verdadeiro pastor, que o verdadeiro pastor ele cuida, ele trata, ele se interessa, ele tem o controle de cada uma das ovelhas, mas esse daqui não. Eles só querem usufruir das maravilhas, mas não quer saber se o fulano morreu, se o ciclano está doente, se você morre ou não morre, ninguém está aí para você, essa é a grande verdade, e eu tenho que falar, não tem como. Então os nicolaítas, eles eram um grupo de espertalhões gananciosos no meio do povo de Deus, fantasiados do bem, mas na verdade eram mal, porque Satanás se transfigura até mesmo em anjo de luz, e eles aborreciam os nicolaítas, as quais disse Jesus, eu também aborreço. Se nessa manhã você é de Jesus, você também deve aborrecer tudo isso. Aborreça os nicolaítas, aborreça os falsos profetas, aborreça os falsos apóstolos e falsos mestres, porque na verdade não querem ver o bem do povo de Deus não, mas estão infiltrados para arrancar. Mas nesta manhã Deus, ele quer você totalmente lavado, transformado, conhecendo a verdade do Evangelho e da verdade das Escrituras, porque essa igreja aqui é um tipo de igreja que existe hoje, e eu não vou dizer nada, analise somente o que você está lendo, porque a igreja de Éfeso era uma igreja riquíssima, muito rica materialmente, mas espiritualmente estava decaindo, e nessa manhã saiba, esse é um modelo, um tipo de igreja que existe até hoje, que em parte Deus se agrada, mas em outra parte ele aborrece. Veja isso, porque no 7 disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, que você ouça nessa manhã, porque você é igreja. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso quer dizer, ao que vencer, eu te pergunto, quem vence? Quem vence é aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo nessa manhã, você é o vencedor, você vai comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, lá no finalzinho, no capítulo 22, que nós vamos chegar, não sei quando, mas nós vamos chegar em o nome do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, saiba, a igreja de Éfeso tinha coisas boas, mas também tinha coisas más. Tema Apocalipse 2, título, Estudo do Apocalipse, parte 3. Nós vamos partir para a segunda igreja do Apocalipse. O tempo reduziu, mas a igreja aqui também é menor. A gente tem como trabalhar em cima dessa igreja. Veja, a segunda igreja é a igreja de Esmirna. Essa igreja ficava naquela região. Quem tem uma Bíblia ou um mapa, você vai ver que era próximo também a Éfeso. Era próximo a Éfeso. As 7 igrejas estavam próximas, mas Esmirna estava mais próxima de Éfeso. E tem um contraste muito grande, sabe o que é, querido? A igreja de Esmirna, ela era o oposto da de Éfeso. Éfeso era riquíssima, área portuária, os crentes de lá eram muito abençoados, mas tinha um problema sério. A igreja de Éfeso, em virtude de ser uma região portuária, em relação ao culto a Diana dos Efésios, eles tinham uma certa influência. Certo? Por isso que eles decaíam e permitiam algumas práticas negativas. Mas Esmirna não. Esmirna era uma igreja pobre, não tinha recursos, mas espiritualmente era 10. E Deus, querido, Ele não quer ver o teu bolso nem a tua riqueza, não. Deus quer ver o teu comportamento espiritual. O homem olha por fora, mas Deus olha por dentro, e graças a Deus por isso. Porque na verdade, essa igreja aqui, ela tinha dificuldades na área financeira, mas ela tinha prosperidade espiritual. Quer ver comigo? Versículo 8, diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, ou seja, ao anjo, ao dirigente, ao pastor, ao bispo daquela igreja, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma. Na primeira você viu, ele se apresentou como aquele que tem na destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Quer dizer, ele tem domínio sobre tudo e anda no meio da igreja.
Aquele aparece como o primeiro e último, aquele que começou e vai concluir a história da humanidade, ele dos séculos. E diz mais, aquele que foi morto e reviveu, porque você sabe que Jesus morreu, mas ressuscitou e ascendeu aos céus e foi totalmente glorificado, que é esse Jesus glorificado que se apresenta àquela igreja de Esmirna. Então veja bem, quando ele aparece para Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Por que isso, hein? Porque justamente ele mostrava para aquela igreja que tinha fraqueza, que tinha dificuldade, ele mostrava que ele era capaz de fazer o impossível. Porque aqueles daquela igreja que tinham aquela pobreza, perseguição do Império Romano, muitos presos também na ilha de Patmos, ali eles estavam sofrendo na carne, como hoje também talvez você diga, eu sou também uma igreja, porque todos nós somos igreja. Aqui rapidamente para você entender, a igreja tem 3 sentidos, a igreja tem um sentido de igreja local, a igreja tem um sentido universal de corpo de Deus, mas a igreja também é um sentido, você particularmente, como o templo do Espírito Santo. E de repente você sofre nessa manhã, mas Deus está dizendo, eu estou contigo, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e revivi, e nesta manhã talvez os teus sonhos, os teus planos e projetos tenham morrido, mas Ele faz ressuscitar nesse momento, Ele te dá vida, Ele te dá renovação, porque Jesus Cristo é aquele que renova a nossa esperança, a nossa força, a tua força nessa manhã. Saiba, Ele te levanta. Tema Apocalipse 2, título Estudo do Apocalipse, parte 3. Em quarto lugar, nós temos aqui um detalhe importante. Esmirna só recebe elogios de Jesus. Pode marcar o ponto 4. Só elogios. Olha só, não teve repreensão, hein? Por quê? Porque não transgredia, não fazia nada que era contra a vontade de Deus. Vamos ver no 9? Eu sei as tuas obras e a tua tribulação e pobreza, mas a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha só, hein? Ele sabia da pobreza, das obras, da tribulação e da fraqueza, mas ele diz, mas tu és rico. Meu irmão, a maior riqueza é a riqueza espiritual. A igreja de Esmirna era pobre materialmente, mas era rica espiritualmente. Talvez você não tenha muita condição, mas espiritualmente você tem uma grande riqueza. Você tem a verdadeira palavra, você tem um fundamento. Riqueza material passa, mas a riqueza espiritual vai durar por toda a eternidade. E diz mais, ele sofria uma grande tribulação, uma grande afronta. Ainda tinha um grupo de judeus ali no meio que se diziam de Deus, mas eram a sinagoga de Satanás. Isso quer dizer que hoje também isso vai existir. Judeu é símbolo do povo de Deus, do início da igreja. Como hoje você também tem símbolo da igreja no nosso meio, você vai ter desenvolvimentos que são chamados de igreja, mas na verdade serão a sinagoga de Satanás, porque serão para a resistência da pregação do verdadeiro evangelho, e você deve tomar cuidado. Por isso que no 10 ele disse, nada tema das coisas que hás de padecer. Você às vezes passa por uma dificuldade, e Deus está dizendo, não temas essa situação, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Historicamente, sabe o que isso significa? Que naquela época da igreja, o Império Romano desencadearia uma grande perseguição, e a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, sofreria muito mesmo, e ali muitos seriam lançados também lá na ilha de Patmos, e João está dizendo, olha, aí Jesus está mandando dizer para vocês não terem medo, para que vocês tenham firmeza, porque o diabo vai lançar muito de vocês na prisão, e vocês serão tentados e terão uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui, querido, não significa 10 dias corridos. 10 dentro da Bíblia é número pleno, é número cheio, é número redondo. Quer dizer que durante um período fechado, eles sofreriam uma grande tribulação, mas ele disse assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando ele diz para ser fiel até a morte,
não quer dizer ser fiel até a morte no sentido de não errar, não é isso? Aqui em algumas versões falta a crase no A antes da morte. Então se tivesse sem a crase, você lê assim, ser fiel até a morte. O cara acha que se ele errar, ele vai morrer, vai perder tudo, não é isso? Aqui está dizendo ser fiel até para a morte. É o artigo mais a preposição. Isso quer dizer, ainda que eles enfrentassem a situação de morte, eles deviam morrer confessando e professando a sua fé em Cristo Jesus, porque morrendo assim, eles receberiam a coroa da vida, a recompensa, porque a coroa é a recompensa, é o galardão que nós receberemos na eternidade por tudo aquilo que nós fazemos em vida. E nessa manhã, você também deve entender, talvez você enfrente uma grande tribulação, uma grande tormenta, uma grande agonia, de repente Satanás está empurrando você, a tua paciência está acabando, mas saiba, Jesus manda o recado, ser fiel até para a morte, se preciso for, até morra. Eu prefiro morrer aqui sabendo que faço a vontade de Deus, ainda que todos à minha volta estejam ao contrário, mas uma coisa eu tenho certeza e você deve ter certeza, se você é fiel até para a morte, você receberá a coroa da vida que Deus tem preparado para você. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, versículo 11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem está em Cristo não recebe o dano da segunda morte, porque a primeira morte é a física, mas a segunda morte é a morte eterna. E se você está em Cristo, se você é de Cristo, e Ele te chamou desde antes da fundação do mundo, saiba, você nasceu para vencer, e você vence hoje. Não receberás o dano da segunda morte, não tem repreensão para você, porque quem é crente, crente segundo Esmirna, é um crente que ama, adora, cultua e realiza a obra de Deus. E quando Deus olha para você, querido, comece a entender dessa maneira. Quando Deus olha para mim, para você, para todos nós como pessoa, porque nós somos igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo, automaticamente nós somos castiçais, devemos possuir o azeite e a luz tem que estar acesa para manifestar a luz para o mundo e a glória de Deus na terra. E saiba, quando nós fazemos isso, Ele olha para você e te identifica. Você é um crente Éfeso ou você é um crente Esmirna? Analise nessa manhã, querido. Você é crente Éfeso ou você é crente Esmirna? As 7 igrejas são 7 opções. No final desse estudo, você tem que escolher uma das 7 para você ser. Mas para você ser, avalie o que está à sua volta. Veja se enquadra dentro do desenvolvimento e Deus te abençoará grandemente, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje e sempre, eternamente amém, e graças a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.